Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 24 de março, celebramos a abadesa Santa Catarina da Suécia. Ela nasceu no ano de 1331, na Suécia, em uma família católica. Foi educada segundo os preceitos da igreja, instruída ao amor cristão pelo próximo. Filha de santa, sua vida foi muito influenciada por sua mãe, Santa Brígida, mística padroeira da Suécia. Viveu a castidade, é considerada a santa padroeira das virgens. Sua imagem é representada com um cervo ao lado, a qual, segundo a tradição, vinham ajudá-la quando jovens sem castidade tentavam importuná-la. Em torno dos seus 7 anos de idade, sua mãe foi convocada pela corte sueca como governanta de Bianca de Namur, jovem noiva do rei Magnus Eriksson. Ela e sua irmã foram então confiadas ao mosteiro cisterciense de Risebergen, onde continuou recebendo a educação católica. Assim cresceu nela o desejo total de consagrar a sua vida a Deus. Seu pai, porém, desejava que ela se casasse e decidiu casar com um nobre de descendência alemã, Edgar von Körner. Mesmo sendo contra o matrimônio, obedeceu seu pai e se casou, mas fez o voto de castidade de comum acordo com seu marido. Levou uma vida de muita oração, jejum e penitência. Foi uma mulher simples que dedicou muitas horas à meditação da paixão, à morte de Cristo, à oração dos salmos penitenciais e ao ofício da Virgem Maria. Após a morte do pai, no ano de 1349, que seu pai faleceu, ela chegou a um acordo com o marido e partiu junto a Santa Brígida, sua mãe, em uma peregrinação para venerar as tumbas de São Pedro e São Paulo em Roma. Ela tinha sua mãe como modelo, amava e admirava profundamente. Permaneceu com ela em Roma no ano santo, e durante esse período tornou-se viúva, o que permitiu que ela pudesse integrar ao mosteiro. Fundou um mosteiro na cidade de Vadstena, no qual Catarina se dedicou intensamente. Permaneceu na Itália a convite da sua mãe, porém sentia falta da Suécia, sofria de solidão, pois Brígida a proibiu de sair de casa sozinha, porque a urbe não era segura. Uma jovem bela sueca que atraía olhares de muitos vilões. Catarina recusou diversas propostas de casamento e escapou de muitos precedentes. O servo que sempre era representado, que estava ao seu lado e que teria salvo, ao distrair um pretendente que havia sido rejeitado, que queria raptá-la para manter distância dos homens, Catarina começou até a usar roupas simples ou gastas. Ficou atormentada pela inquietação de não saber qual estilo viver que deveria adotar. Para entender que era a vontade de Deus, dirigiu a Virgem Maria, que em sonhos a convidou a obedecer a sua mãe. Então, ela seguiu em todas as suas iniciativas, dedicando-se totalmente, amorosamente às causas dos pobres. Morou com sua mãe em uma casa perto do Campo Fiore por cerca de 20 anos, vivendo uma extrema pobreza. Dedicou-se à catequese entre as nobres famílias romanas e às obras de caridade, com uma vida composta de atividades pastorais.
Em 23 de julho de 1373, Brígida faleceu e seu desejo era que seus restos mortais fossem sepultados no mosteiro de Vadstena. Ao ser eleita abadesa, regressou a Roma para pedir a canonização de sua mãe e buscava obter a aprovação da regra da ordem que havia fundado. Nos 5 anos seguintes, Catarina coletou depoimentos sobre a vida de sua mãe e os apresentou primeiro a Gregório XI e depois a Urbano VI. Este último aprovou a regra da ordem brigidina com uma bula datada de 3 de dezembro de 1378, mas omitiu a causa de canonização de Brígida. Santidade da mãe. No processo da canonização da sua mãe, declarou como testemunha: lembro quando minha mãe me levava junto às minhas irmãs para visitar os hospitais que havia mandado construir com as suas próprias mãos, enfaixava sem as feridas dos enfermos. As feridas que eram tantas. De fato, o desejo de Brígida era que seus filhos aprendessem a servir ao Senhor e aos pobres doentes. Ela cresceu neste clima profundamente evangélico. A sua morte, voltou para sua terra natal e a diocese lhe entregou formalmente a dedicação da nova ordem. Viveu o exemplo plenamente ao convento por esse tempo. Ao longo desse período teve um encontro místico com Santa Catarina de Sena, a santa que viveu o mesmo ideal e tempo depois ficou doente e faleceu em 24 de março de 1381. Em 1484, Inocêncio VIII deu permissão para a veneração como santa. Sua memória é celebrada no dia 24 de março. Oremos. Dignai-vos, meu Deus, permitir que eu tenha em Santa Catarina da Suécia uma poderosa e eficaz advogada diante de vosso poder, a fim de que seja afastado de mim o mal que ameaça, que ela me conduza pela proteção sã e salva, através de todos os perigos, a fim de mostrar-me a glória do vosso nome e para que eu possa louvar-vos, meu Deus, eternamente. Peço-vos por nosso Senhor Jesus Cristo. Santa Catarina da Suécia, rogai por nós.